Muito bem, gostaríamos de saudar com a paz do Senhor os nossos amigos, os nossos irmãos que nesse momento estão nos acompanhando através das mídias e das redes sociais. E quem vos fala é o nosso irmão Diácono João Batista. E hoje nós gostaríamos de tirar esses minutos para juntos estarmos refletindo sobre esse momento, esse cenário, no qual estamos vivendo e que tem trazido grandes questionamentos, perguntas, dúvidas a todo o povo de Deus e toda a sociedade de uma forma geral. Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a confiança do nosso pastor-presidente, pastor José Feitosa, que nos deu a confiança de hoje estarmos aqui através desse meio de comunicação, chegando até você, para nós estarmos meditando sobre algo da palavra de Deus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus também pela sua vida, porque você está nos acompanhando. Que Deus te abençoe, que nessa noite você possa ser alcançado pela palavra de Deus, possa ser alcançado pelo refrigério, pelo consolo, que só a palavra de Deus pode trazer às nossas vidas. Amém? Então, quero te convidar a juntos nós estarmos mergulhando naquilo que Deus tem colocado dentro dos nossos corações e assim estarmos sendo edificados pelo aquilo que a palavra do Senhor nos traz na noite desse dia. Queria convidar você a abrir, se possível, a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 121, Salmo de número 121, onde o salmista vai falar de Deus como sendo o nosso protetor. E a minha Bíblia diz o seguinte: olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Mas na frente, o Salmo de número 125 diz: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Amém? Queridos, amados, nesses minutos nós gostaríamos de meditar com você sobre aquilo que o salmista, quando escreveu esses versos, ele se propôs que eu e você viéssemos a entender. Ele queria que eu e você viéssemos a entender. E ele vai falar de um Deus cuidador, um Deus protetor, um Deus que, em detrimento de qualquer cenário, de qualquer situação, ele não muda a sua característica, ele não muda quem ele é, ele não muda aquilo que ele é e representa nas nossas vidas. E nesse momento, eu creio que esse era um momento de adversidade, um momento em que o salmista se encontrava diante de uma situação, diante de um cenário que trazia ao seu coração angústia, que trazia ao seu coração dúvida, que trazia ao seu coração incertezas. Ele, diante de tudo isso, se deparou com um Deus que continuava sendo o seu protetor, o seu cuidador.
E não é diferente, queridos irmãos, amigos, nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo aí nos noticiários, 24 horas por dia, notícias, projeções, conjecturas que têm trazido angústia, que têm trazido preocupação, que têm trazido histeria em todo o mundo. Então, queridos, estamos vivendo um cenário não muito diferente, creio eu, do que este que Davi viveu. Um cenário em que os telejornais, a mídia, noticia 24 horas por dia a preocupação que esta pandemia causada pelo vírus, do coronavírus 19, está causando em todo o mundo. Economias estão abaladas, governos estão sem saber como agir, como combater. Sistemas moderníssimos de saúde entraram em colapsos. Ricos, homens poderosos estão sendo ceifados, tendo suas vidas ceifadas por algo tão pequeno, algo tão minusculamente invisível aos olhos do homem, mas que tem servido para mostrar que o homem, na sua essência, na sua natureza, ele é limitado, ele não passa de pó, ele não passa de algo efêmero. E este cenário tem mostrado exatamente isso. O momento em que o homem se pensava, se imaginava forte o suficiente para não precisar mais de Deus. Um cenário que tem trazido à humanidade nos últimos dias um momento de reflexão, um momento de questionamentos. Porque diante de algo tão pequeno, de algo invisível, toda a humanidade está sucumbindo a dúvidas, a perguntas, a questionamentos, a incerteza quanto ao amanhã. As economias estão abaladas, os governos estão preocupados e sem saber como fazer para combater o avanço do coronavírus. Homens poderosos estão desesperados porque o seu dinheiro, os seus recursos são insuficientes e incapazes de protegê-los ou de garantir-lhes a vida. E a humanidade parou para refletir. A humanidade foi obrigada a entender, a perceber e a constatar o tamanho da sua limitação, o tamanho da sua pequenez diante da grandeza de Deus, que continua sendo soberano em meio a tudo isso. As ruas estão desertas, os comércios estão fechados e os governos em crise por não saberem como ou quando restabelecer a ordem econômica, a ordem no sistema de saúde e a ordem nos serviços. E o homem é escondido dentro de suas casas, seguindo orientações que, vale ressaltar, são necessárias, são importantes para a preservação da vida, a preservação da saúde, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, aquelas pessoas a quem amamos. Não estamos errados, você não está errado em estar se precavendo, tomando medidas de prevenção, de precaução, se isolando em quarentena, porque somos pó, porque a verdade é que somos finitos, somos limitados e pouco ou nada podemos fazer diante deste inimigo invisível. E o que nós vemos e temos acompanhado nos noticiários e nos dias a dia é que
A sociedade tem sido dominada por um caos. A sociedade está dominada pela incerteza e pela angústia do amanhã. Nós vemos pessoas desesperadas, numa busca frenética nos supermercados, estocando alimentos. Nós vemos pessoas se isolando de forma radical, a fim de se precaver, a fim de se resguardar da contaminação com este vírus. Nós vemos sistemas de saúde do governo se preparando como se para uma guerra, mobilizando estruturas gigantescas. Nós vemos as potências mundiais se redesenhando, se reorganizando a fim de estarem prontas para enfrentar e combater este inimigo invisível. A angústia e o medo têm tomado de conta dos corações. A angústia, o medo, o desespero têm tomado de conta das mentes de muitas pessoas. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos todas as instituições em crise. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos todas as instituições terrenas abaladas. Nós vemos todas as instituições terrenas buscando desesperadamente se preparar para enfrentar este adversário. Mas existe uma instituição que continua com o seu coração, que continua com a sua mente, que continua em paz. Essa instituição chama-se Igreja do Senhor aqui na Terra. Os governantes estão desesperados. Os ricos estão desesperados. A humanidade está angustiada, mas a Igreja do Senhor permanece a mesma, firme, constante, fiel e imaculada. E exatamente quando nós lemos o Salmo 121, nós entendemos por que, apesar de todo este caos, apesar de todo este cenário caótico, eu e você, que somos a Igreja do Senhor, podemos e devemos permanecer calmos, tranquilos e abrigados. Exatamente porque Davi tinha a convicção de quem era o Deus a que ele servia. E ele sabia que o Deus que ele servia era o seu protetor, abrigo e seguro, torre forte em tempos de angústia. Esse é o Deus, o Senhor a quem eu e você servimos. E é por isso que nós, como Igreja do Senhor, devemos acalmar os nossos corações. Devemos aquietar a nossa alma, aquietar o nosso espírito na certeza de que Ele continua cuidando de nós. Davi olhava para tudo aquilo que estava ao seu redor. Ele olhava para os montes, sinônimo de segurança, sinônimo de esconderijo. Mas ele sabia que os montes não eram capazes de lhe garantir seguro, abrigo e proteção dos seus inimigos. Ele olhava para tudo ao seu redor e em nada do que estava ao seu redor ele encontrava segurança. Mas de repente Davi se lembrava de olhar para o alto. E no alto ele entendia que havia um Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Um Deus que fez os céus e a terra e que continuava sendo inabalável, soberano e todo-poderoso. E Davi tinha uma convicção que o seu socorro não vinha dos montes, o seu socorro não vinha do forte, o seu socorro não vinha do seu braço, o seu socorro vinha do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. É por isso que eu e você, que somos igreja, podemos acalmar o nosso coração, exatamente porque nós estamos cuidados, nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo protegidos por este Deus, o mesmo Deus que cuidou de Davi nos dias de angústia. Ele continua cuidando de mim e de você, Ele continua cuidando da sua família, Ele continua cuidando dos seus filhos, Ele continua cuidando daqueles a quem você ama. Este mesmo Deus que cuidou de Davi é o mesmo Deus que no livro de Isaías ele vai dizer assim: olha, se tu passares pelo fogo, ele não te queimará. Se tu pisares nos espinhos,
eu lá estarei contigo. Se tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Deus não nos garante a certeza de que não iremos passar pelo fogo. Deus não diz na sua palavra que não iremos ser feridos pelos espinhos, nem tampouco e não iríamos enfrentar a fúria das águas e das correntezas. Mas Ele nos garante em todo o tempo a certeza de que, independente do que estivermos passando, lá Ele estaria conosco. Lá Ele estaria com seu povo, seja no fogo, seja nas águas, seja diante do inimigo mais poderoso que vier a existir nesse mundo. O Senhor Deus estará conosco, ao nosso lado, pelejando e guerreando as nossas guerras. Ele continua dizendo que o protetor do povo de Israel não dorme e nem cochila. Ele continua dizendo que o sol não nos fará mal de dia e nem a lua nos fará mal de noite, porque Deus está conosco 24 horas por dia. Esse mesmo Deus está conosco 24 horas por dia, cuidando de nós, ao nosso redor, nos protegendo de inimigos que eu e você nem sequer sabemos que existem. Então, querido, que nessa tarde, que nesse dia de hoje, você possa ter o seu coração acalmado pela certeza de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, continua sendo o mesmo, cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando do seu lar. Esses dias de angústia, esses dias de inquietação, eles irão passar e você irá permanecer. E a igreja do Senhor irá permanecer. A humanidade voltará ao seu curso normal. Os comércios irão reabrir, os governos irão retomar a sua caminhada, as economias, as potências mundiais. Mas eu e você, enquanto igreja do Senhor, teremos um testemunho para contar. O testemunho de que nós não fomos abalados. O testemunho de que nós permanecemos seguros, abrigados. Não porque fizemos quarentena, não porque tínhamos planos de saúde, não porque utilizamos de medicamentos modernos. Não. Nós sobrevivemos porque o guarda de Israel cuidou de cada um de nós. Em meio a este cenário de caos, em meio a este cenário de incertezas, eu quero que você descanse na certeza de que Deus continua cuidando de você. De que aquele que fez os céus e a terra, Ele não soltará a tua mão. Olha, eu quero te dizer uma coisa, como igreja do Senhor, você não deve se deixar abater, nem tampouco ter a sua mente dominada por esse desespero, por este medo. Porque você foi chamado neste tempo para ser resposta em meio à crise. Eu e você, nós temos a responsabilidade de levarmos esta palavra de paz, esta palavra de conforto, esta palavra de esperança àqueles que precisam. Este cenário vai passar. Toda esta situação, ela terá um fim. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos estar cientes da nossa responsabilidade. A responsabilidade de cuidarmos daqueles que precisam, nesse momento, do apoio espiritual e de uma resposta positiva. É por isso que o salmista não se deixava abater. É por isso que o salmista não se deixava dominar pela incerteza. Exatamente porque ele tinha convicção em quem cuidava dele e naquele em quem ele confiava. Esse é o nosso papel em meio a este cenário de crise. Sermos uma resposta. A resposta dos céus a esta sociedade que está sendo dominada por a incerteza, pela angústia e pelo medo. Temos o papel e a responsabilidade de levarmos uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de descanso. Ok, meus queridos irmãos? E para concluirmos as nossas palavras, nós gostaríamos de
nesta tarde, estarmos orando com você e orando por você. Orando porque temos que agradecer a Deus por o seu cuidado e a sua proteção. Orando também porque sabemos que o inferno e o inimigo das nossas almas se aproveita de situações como essa para plantar nos corações, nas mentes, setas, dardos inflamados, que têm tirado a paz, o sono de muitas pessoas, trazendo inquietação, angústia, desespero. E nós, como Igreja do Senhor, temos que permanecer firmes e vigilantes, porque não podemos nos deixar abater, mas pelo contrário, ter a certeza de que nenhum mal nos alcançará. Ainda que viermos a ter contato, porque praticamente é impossível não termos contato com este vírus, mas mesmo assim nós iremos ser alcançados pelo cuidado de Deus. Você irá ser alcançado e cuidado por Deus de Israel. A sua família está debaixo das mãos do cuidado deste Deus Todo-Poderoso. Não se deixe desesperar por as notícias que você tem visto nos noticiários. Não se deixe angustiar por o cenário caótico que muitos têm desenhado. Lembre-se, você está seguro debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Você está guardado, não pelos montes de Jerusalém, mas você está guardado por um Deus que pode e sabe de todas as coisas. Amém? Eu queria orar com você, para que o Espírito Santo de Deus lhe desse força, para que você pudesse enfrentar com a serenidade necessária este cenário. Porque é isso que aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente fazem. Eles são acometidos pelas tempestades, pelas tribulações, porque o próprio Cristo disse que o justo, nós no mundo teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque Ele já venceu por mim e por você. O salmista vai dizer que o justo passaria por muitas aflições, mas nenhuma delas seria suficiente para derrotá-lo, para fazê-lo cair. Porque o Senhor, Deus de Israel, o guarda de Israel, o livraria de todas essas aflições. Você pode orar comigo? Você pode fechar os seus olhos, para que juntos nós possamos, nesse momento, elevar os nossos corações e as nossas vozes a este Deus, o guarda de Israel, aquele que peleja por nós. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós estamos na Tua presença. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por a oportunidade que tivemos de levar esta palavra, Senhor, de conforto, de consolo, à vida dos Teus filhos. A vida daqueles que nesse momento estiveram, Senhor, assistindo, Senhor, esta live. Deus, eu Te agradeço pelo Teu cuidado, eu Te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és o mesmo e não mudaste. A Tua palavra diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar, Senhor, de um Deus tão poderoso, de um Deus que peleja, que luta, que cuida daqueles que lhes são fiéis. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos Te pedir, Senhor, por a vida de cada um daqueles que estão, Senhor, nos assistindo, Senhor, pelas suas famílias, pelos seus familiares. Deus, Senhor, guarda eles. Com as Tuas mãos poderosas, Senhor, envolve nesse momento as suas vidas. Envolve nesses momentos os seus lares, blindando, Senhor, cada um deles contra toda investida, contra todo mal, contra tudo aquilo, Senhor, que o inferno tem lançado para tentar nos fazer ou para tentar nos atingir. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito de ansiedade, todo espírito de inquietude, de medo, de incerteza que tem tentado, Jesus, trazer desespero, angústia ao coração dos Teus filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus que tudo aquilo que o inferno, Senhor, tem tentado, Senhor, lançar nas nossas mentes, nos nossos corações,
com o propósito de tirar a paz, com o propósito, Senhor, de tirar o nosso sono, seja agora, Senhor, repreendido e que caia por terra. Deus, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo visite o coração, visite a mente, visite a casa, Senhor, de cada um dos Teus filhos agora. Oh, Jesus, trazendo a segurança que só a Tua poderosa mão pode nos dar, trazendo, Senhor, a tranquilidade, trazendo, Senhor, a serenidade necessária. Deus, nós queremos te pedir, guarda, Senhor, cada um dos teus filhos. Se porventura, Senhor, alguma enfermidade tem alcançado alguns dos teus filhos, algum desses que estão nos assistindo, queremos te pedir, Senhor, que com a tua poderosa mão agora, tu repreendas, Senhor, esta enfermidade. Tu és o mesmo, tu não mudou, tu podes e ainda faz milagres, Senhor, na terra. E é isso, Senhor, que ministramos agora na vida dos teus filhos. Oh, Jesus, Pai, sei com cada um de nós, nos dando a tranquilidade, nos dando, Senhor, o discernimento necessário, colocando em nossa boca, Senhor, palavras de conforto, palavras de consolo, palavras de ânimo àqueles que precisam. Pai, em meio a esta crise, nós queremos te louvar, porque tu continuas sendo, Senhor, o nosso sustento, o nosso refúgio, a nossa torre forte. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Pai, ser com cada um de nós é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Então, queridos, amados, são estas as nossas palavras. Fiquem com Deus, descansem na certeza do cuidado de Deus, na certeza de que tudo vai dar certo, na certeza de que o teu Deus continua com as poderosas mãos estendidas sobre a tua vida. Esta é a mensagem que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Zezinho, nosso pastor presidente, do corpo de obreiros, de todos os seus membros, gostariam de estar passando neste dia para você. Descansem, tranquilizem o coração, acalmem a alma, a mente, porque vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque nós temos um Deus que peleja as nossas guerras. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.